Fala, piazada! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Melhor Volta, mais um episódio dessa segunda temporada. E como vocês já sabem, todo começo de episódio eu tenho que agradecer aos meus patrocinadores, que são importantíssimos para apoiar esse projeto. E eu vou começar com a Digicast, esse estúdio fantástico onde a gente grava o Melhor Volta. Se você tem um podcast, está com uma ideia de um podcast, coloca essa ideia no papel, traz aqui para o Thiago vai desenvolver a ideia com você e você vai ter o seu podcast. Não perca tempo. Os podcasts estão pipocando por aí e talvez o seu seja o próximo. Então, vem para a Digicast. Também a DigiWin, a nossa agência de marketing que cuida das nossas redes sociais. Então, toda a publicação do Melhor Volta sai pela DigiWin. Quero também agradecer um grande apoiador meu, que é o Kart GT Pinhais. Se você tem vontade de começar no automobilismo, comece pelo kart. Comece brincando, comece se desenvolvendo. Fala lá com o meu amigo Rafael. Ele vai abrir um espaço bacana para você, para sua turma, para você poder brincar de kart, né? E começar a entrar no mundo do automobilismo. Tenho certeza que é diversão garantida. E ele vai achar um horário que seja da conveniência de vocês. Falando em conveniência, Rede Salvaro, abastecimento com combustíveis de qualidade, troca de óleo e check-up gratuito de 15 itens. Lojas de conveniência própria e franqueadas da AMPM. São 33 unidades em todo o Paraná. Baixe agora o app da Rede Salvaro. Lá você vai encontrar rotas para todas as unidades, controle de abastecimento, cashback, descontos exclusivos. Entre no app, gere seu código de desconto na hora. Rede Salvaro, tudo que você precisa, você encontra aqui. E eu preciso agradecer o meu novo patrocinador, a Drax Esportes, integrante do grupo Drax, conecta empresas a pilotos e atletas, estabelecendo parcerias estratégicas no cenário esportivo, com sólida expertise em gestão de carreiras. A empresa tem como propósito fomentar negócios, concretizar sonhos e proporcionar experiências marcantes e momentos inesquecíveis. São desde 2012 gerenciando carreiras e ligando empresas. Então, para a gente começar, Thiagão, dito isso, feito aquilo, rola a vinheta e vamos começar. Piazada, estamos começando mais um episódio do Melhor Volta e hoje eu tenho na bancada simplesmente a equipe de Stock Car mais vencedora da história. 12 vezes campeã da Stock Car. Eu tenho a honra de receber aqui a equipe RC, Rosenei Campos, Marcel Campos, Meinha. Sejam muito bem-vindos aqui ao Melhor Volta, esse programa que é feito para a gente tratar de assuntos de equipes e pilotos aqui do Paraná. Como é que é ser dono de uma equipe de Stock Car? Vamos começar pelo começo. Então, ser dono de uma equipe de Stock Car é sinônimo de responsabilidade, né? Muita competição, a categoria é muito difícil, os melhores pilotos, as melhores equipes, profissionais, engenheiros, estão na categoria. Então, você está ali disputando com eles, exige muita doação, muito trabalho. Você está há quanto tempo, Meinha, na Stock Car? Eu estou em Stock Car desde que ela nasceu, em 1979, comecei com o Raul Boésio. Inclusive tivemos comemorando o aniversário dele ontem. Abraço, Raul. Então, desde 79 estamos na categoria, 45 anos. Nossa, é uma história, é a história da categoria praticamente. É bastante tempo, tem muita coisa. Começou lá atrás com os Opalas, com toda aquela... o desenvolvimento dos 6 cilindros e indo para a pista. Conta um pouquinho dessa tua relação, primeiro da tua paixão
pelo automobilismo, como é que ela começa, e como é que você foi parar na Stock Car? Realmente é uma história bem antiga. Comecei no automobilismo por acaso, né? Eu trabalhava em retífica de motores. E aí fui trabalhar numa oficina onde o Raul apareceu por lá. Na época o Raul ainda andava de kart, não tinha um nome ainda consagrado. E ali a gente começou. E ali que eu fui entender o que era um carro de competição. Porque na época eu falava em carro de corrida e eu achava como que era a Fórmula. Aham, E aí que claro. fui conhecer os Opalas, né, os carros de turismo. E ali iniciou a nossa história. Eu fiquei um tempo trabalhando como funcionário, depois fui trabalhar direto com o Raul. E aí já fizemos o primeiro ano, fizemos um ano de aparição, de resultados, né? E foi ali que a gente começou. Mas lá no começo a gente não tinha, pelo menos até onde eu entendo, não se, a segurança, o desenvolvimento dos carros era tudo meio que por experiência, né? Assim, vai desenvolvendo, daí um copia do outro, um vai vendo o que fica melhor, porque não tinha assim uma regulamentação própria, né? A coisa vai acontecendo, vai inserindo o regulamento e muda para um ano para o outro e melhora a segurança. Então, vocês fizeram parte do desenvolvimento, na verdade, de toda a categoria, né? Exatamente. Era muito amador. Aham. E como você falou, de fato, um aprendia com o outro, pedia opinião dos mais experientes, e ali a gente foi desenvolvendo, trabalhando e aprendendo, porque é bem da verdade que a gente não conhecia praticamente nada. Mas o dom de você estar mexendo, já entendendo a linguagem do piloto, o que o piloto precisa quando ele vai para a pista, o feeling que ele está sentindo, se é um carro dianteiro, se é traseiro, daí a gente vai aprendendo como que se acha soluções para essas coisas. E como eu falei, muito amador, então os carros eram muito originais. Uhum. Não tinha amortecedor importado, não tinha pneus próprios para competição, eram pneus de rua. Então tudo era muito amador. Hoje, assim, uma das categorias que eu acho mais legais hoje do automobilismo nacional é a Old Stock. Que ali você tem alguns dos Opalas, né, que correram na Stock Car lá nessa época, 78, 79, 80, 81. Então ainda tem são carros, inclusive, que correram de fato naquele período. E você vê lá com pneu radial, né? Então o desafio de andar na pista com 6 cilindros e pneu radial, né? Que é completamente diferente do que você tem hoje com pneu slick e tudo mais, né? Certo. Como é que entra... Como é que foi a transição desse período? Porque assim, a história da Stock Car, a gente tem grandes nomes ali, né? Da minha época ali, Chico Serra, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes. Então, assim, são muitos nomes que fizeram toda a história. Hoje a gente vê filhos desses pilotos já correndo, alguns já correram e já pararam também, ou estão em outras categorias. E como é que foi a evolução da Stock Car no Brasil? Porque ela foi um tempo com os Opalas, depois vieram os Ômegas, daí veio lá, antes de vir o Ômega, veio aquela meio que uma bolha adaptada ao Opala, né, que eu me lembro dessa época a dupla que eu torcia, né, que eu era moleque e torcia, era o Ingo Hoffmann e o Ângelo Giambelli, né, com o patrocínio da Teba, né, Tebas. Tebas, Castrol, Então, assim, e depois saiu dali, veio pro Ômega, daí veio pro Astra, né, o Astra, o Ômega, depois o Ômega Astra, depois vieram a bolha, né, com a estrutura tubular, daí já é praticamente uma outra categoria. Mantém o nome, mas já é uma categoria muito superior ao que eram os Ômegas. Como é que foi essa história dentro da Stock Car? O que você pode me falar? Porque vocês viveram isso, né? Todos esses momentos ali.
Verdade. A gente passou por todas as transições, né? Primeiro lá os Opalões, né? Dentro mesmo dos Opalas houveram as mudanças, evoluções técnicas, né? Porque os motores foram ficando mais fortes, depois vieram os pneus slick, aí já amortecedores importados, e sempre teve uma evolução ao longo do tempo. As mais radicais realmente foram aquelas carenagens meio estranhas, né, da época. Alongou o carro, ficou gigante. Né? Hidroplas. E aí depois vieram os chassis, né, tubulares, com os motores V8 já mais tarde. Então, realmente passando por várias transformações. Eu acho que também uma época de transição grande na categoria também foi quando saíram os motores 6 cilindros, né, entraram nos V8. Meu pai também era um dos preparadores de motores. Na época tinha muito preparador de motor, tinha cara que fazia o carro inteiro, tinha os preparadores só de motor, que faziam vários carros na categoria, né? Isso até a época dos Ômega, né? E no começo ainda do Vectra ali que teve. E depois teve uma fase que acabou os preparadores de motores e os motores foram iguais para todo mundo. Sim. Essa eu acho que é uma das... um marco grande também. Marco grande na categoria, né? Porque você tira um pouco daquela questão de você ter motores às vezes desiguais, né? Uma preparação melhor, daí aquele que começava a ganhar mais corrida tinha um fluxo maior de encomenda, né? De motores e para preparação e tudo mais. Exato. E aí a categoria ela muda um pouco quando ela entra com uma padronização de motores, né? Aí a figura do preparador muda um pouco porque ele vai olhar para o carro, para a suspensão, para outros detalhes, né? E gestão ali da equipe mesmo, porque ali você começa a não ter mais gerência sobre motor, sobre transmissão, se não me engano. A parte de pneu também você não consegue mudar muito porque já é padronizado. Exato. Eu acho que o trabalho continua igual, mas o foco mudou, né? Claro. O foco acabou mudando, né, dos motores, que acho que era muito foco antes. E eu não participei dessa época, tá? Essa época aí eu já ia perguntar, né? O Marcel começa a entrar dentro da equipe participar. Lógico, ainda como criança, né? Mas profissionalmente, quando é que você entra definitivamente na equipe para auxiliar na gestão ali da equipe com o teu pai? Ali por 2010, eu acho. Eu me formei, sou engenheiro mecânico, me formei em 2012. Mas um pouco antes eu já começava a acompanhar todas as corridas, mesmo que eu estava estudando na faculdade, eu ia em todas as corridas, mas não ficava no dia a dia da oficina. E depois, a partir de 2010, 2011... Aí eu comecei a ir meio direto. Eu já sabia o que eu queria, né? Desde pequeno eu queria trabalhar com carro de corrida, né? Eu tô acompanhando meu pai ali desde pequeno, né? Nos autódromos, né? As primeiras lembranças lá na época também do autódromo aqui de Curitiba, sim, né? Claro. Que era a corrida de casa, né? Ficar assistindo os carros e torcendo, né? E rolando debaixo do carro também com os mecânicos querendo trocar as peças e tal no final do dia. O meu pai fala, eu ficava cheio de graxa no final do dia. Se encher de graxa não ajudava em nada, né, Rosinei? É isso. Foi bem importante, né? Já ter nascido no ambiente, no meio, e gostar, né? Porque tem que gostar. Automobilismo, você tem que ter o dom, você tem que ter conhecimento. A grande vantagem do Marcel é que ele é engenheiro de fato. Eu sou engenheiro prático, então eu aprendi mexendo. E obviamente que para você ter esse conhecimento, você tem que ter um dom, gostar. E ele tem tudo junto, quer dizer, tem a tecnologia, tem o conhecimento técnico do engenheiro e tem a prática, né? E tem o que é mais importante para qualquer um que mexe nessa área, que tem a paixão pelo automobilismo. Se não tiver isso, também você pode ter tudo isso e você acaba se afastando, né? Um final de semana, você falou que um final de semana de corrida ele é difícil, não é todo mundo que está acostumado, ele é tenso, ele fica até tarde, não é um trabalho que
que é normal, assim, é um negócio que você é intenso, final de semana de corrida. Então, tem gente que se adapta a isso, ou tem gente que não vai 1 a 2 corridas e, puta, isso aqui não é pra mim. Eu, assim, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a acompanhar o automobilismo em 83, 84, velocidade na Terra, né? Eu sempre falo isso aqui no programa. E aí, comecei a acompanhar algumas provas da Stock Car, né, na pista. E eu lembro que uma das pessoas que era amiga, conhecida do meu pai, era o Afonso Rangel, né? E virava e mexia, ele conseguia credencial pra gente estar lá dentro dos boxes, né? E lá você, ainda assim, a Stock Car sempre foi muito organizada em alguns aspectos, a gente não conseguia chegar muito perto dos carros, né? Ali tem uma certa movimentação. À medida que eu fui desenvolvendo o podcast, eu comecei a ter um acesso um pouquinho maior ao ambiente do box, né? Do dia a dia, de passar ali por dentro do box, né? E eu vejo o quanto é difícil, porque às vezes a semana ou a quinzena que antecede uma prova, ela é de correria, de muito trabalho dentro da oficina. E quando vai para a pista, às vezes surge um problema, uma quebra, uma coisa que não estava prevista. E aí você tem parece que o triplo de trabalho, porque às vezes não é uma coisa simples de resolver e resolve-se, né? Às vezes durante a noite, durante um período. E então, de fato, eu como observador, eu vejo muitas vezes ali aquela correria, aquela tensão, que ela só vai assim apaziguar um pouco quando bota tudo para funcionar e bota o carro na pista de volta. Exatamente. Né? Dali em diante, assim, aí é uma questão de corrida e tal. Mas muitas vezes você tem tanto trabalho na semana da corrida antes, quanto dentro do box, que nem sempre é tranquilo, né? Exatamente. Então, quando você tem na semana antes da corrida, você já trabalha, nas semanas, pode ser meses. A gente fala que o carro de corrida às vezes nunca está pronto. Uhum. Né? Ele só vai estar pronto quando está ali que é o que você vai entregar ele na pista. Mas você tem um trabalho intenso, né? De oficina, desmonta muita coisa, principalmente Stock Car, a gente desmonta bastante, refaz, muito detalhe. Mas chega na hora do final de semana de corrida, às vezes bate alguma coisa, você tem que fazer todo o trabalho que você fez na oficina, você tem que fazer ele em poucas horas, o que você demorou dias para fazer. Sim, esse é o desespero que eu vejo na oficina, no box. E ainda você às vezes quer um resultado e você trabalhou com muito detalhe na oficina, e aí às vezes na hora é o que você consegue entregar também. Se dá algum incidente, por exemplo, a gente tem corrida no sábado e domingo. Às vezes pode bater no sábado, você tem que correr no domingo. Então é um trabalho, às vezes, bem intenso. E às vezes é muito engraçado, que às vezes você vê assim, aquela preparação, você desce o carro do caminhão, tá tudo arrumadinho, limpinho, polido, limpo. No primeiro treino já vai o para-choque, já tem que trocar e aquilo que tava tudo perfeitinho para você fazer o melhor já não tá 100% para aquele dia. Mas ainda assim, não é à toa que vocês são 12 vezes campeões da Stock. A gente entende e é o que a gente escuta quando a gente conversa e quando fala, né, principalmente do teu pai, né, do Meinha, da qualidade que você coloca na gestão e no trabalho dentro do box e com a equipe, com os carros, para você ter esse tipo de resultado, né? Hoje, a gente sabe que lá atrás existiam patrocinadores pontuais, hoje existem patrocinadores que abarcam toda a equipe e tal, mas a qualidade de trabalho de box, de gestão, ela é a mesma, né? A dedicação que vocês têm é a mesma, senão você não tem esse tipo de resultado, né? Se eu não estou enganado, a equipe mais vencedora? É a equipe mais vencedora. São 12 títulos de equipe e 9 de pilotos na Stock Car. Né? A Stock Car tem 46 anos? 45? 46? 45 anos. Então, acho que meu pai tem 13 títulos, né? É que isso a gente fala 13 títulos de piloto. O meu pai tem. Mas, assim,
Isso porque a equipe própria que meu pai fez foi a partir de 2000. Antes, ele era o chefe técnico das equipes que ele passou antes, Sim. que foram campeões também, acho que 4 vezes antes. Isso. Com quem que você foi campeão antes? Então, Menha? 3 vezes com o Ingo, não sei se você vai lembrar, Claro. 3 vezes com o Ingo, teve o Lussaco, né? O Juliano Lussaco, Lussaco. claro. Aí, e tem algumas histórias interessantes, né? O Kaká, por exemplo, nunca tinha sido campeão. Ele veio correr conosco e aí ganhou o bicampeonato 2 vezes seguido. O Daniel Serra também teve uma história desse tipo. Sempre teve grandes resultados, mas não tinha sido campeão. Aí veio conosco, também ganhou 2 anos seguidos também. E o seu primeiro título é em 86, né? 86 com o Marcos Graça, né? Graça. Isso, aí eram os opalões ainda. Lógico, assim, a gente sempre fala que às vezes tem uma equipe que acaba buscando um piloto para ter o resultado. Né? A gente vê aqui que o piloto acaba buscando vocês para ter o resultado, né? Porque tem qualidade do trabalho de vocês, a gestão, o cuidado com todos os detalhes. Mas eu vejo assim, hoje, com a tecnologia que a gente que tem, hoje vocês lógico, vocês recebem muita informação da telemetria, da parte tecnológica, mas ainda assim tem o feeling do piloto, de trazer informações para completar essa questão do ajuste de carro e tal, porque agora fica muito fino, porque os carros, todo mundo dentro da competição da parte tecnológica compete muito igual, né? Aí fica muito do feeling do piloto em trazer ali uma informação um pouquinho mais. O quanto isso é importante para você e que é decisivo para tomar algumas decisões de mexer no carro em acerto, ter um piloto que realmente entrega essa informação de forma precisa para vocês? Então, isso eu observo muito hoje com os nossos pilotos da Aerofarma, que eles têm ainda muito, à medida que eles vão trabalhando, treinando, eles vão passando a informação, e antes de ir para as informações, para os dados, eu trabalho ainda muito no sentido do feeling, de mexer de acordo com a informação que o piloto passa. E depois que para o treino, aí vão nos dados e vão confirmar se aquilo que ele está falando corresponde. E aí, nesse aspecto, o Marcel trabalha muito bem como analista dos dados e coach. Então, muitas vezes, ele percebe que o piloto não está falando exatamente o que está acontecendo. Então, tem esses dois lados. O Marcel com mais analista de dados e coach de piloto, analisando câmera on-board, que faz muito bem, e eu jamais na linha antiga. Mas só que depois a gente cruza informações e, de certa forma, um ajuda o outro. Como é que hoje é a divisão, por exemplo? Hoje vocês têm carros na Stock Car e na Império Endurance. Isso. É um carro na Império Endurance? São 3. São 3 carros na Império e são 4 carros na Stock Car, que são divididos como se fossem 2 equipes, né? Isso. São basicamente 3 equipes. 2 na Stock Car e uma na Endurance Brasil. Então, uma na Endurance Brasil que é com 3 Mercedes GT3, que é na categoria GT3 que a gente compete. E na Stock são 2 carros Eurofarmas, né, um patrocinador que já está com a gente há muitos anos, que faz parte dessa história de sucesso que a gente falou de títulos, também se deve também ao apoio total e buscando os melhores pilotos também que a gente pode ter também para formar esse time, que é a equipe Aerofarma, que o meu pai comanda ela. E tem a equipe RCM na Stock Car, que está hoje o Ricardo Zonta e o Bruno Batista. Que um dos carros, que é o carro Shell, que é o carro do Ricardo Zonta, e o carro do Bruno Batista, que são diversos patrocinadores. O mais importante deles é o Tambaz Atacadistas. Como é que é a divisão, por exemplo, de trabalho dentro da equipe? Eu sei que você tem uma gestão mais da oficina, né? E como é que vocês se dividem
durante a semana e dentro das provas? Como é que é a divisão do trabalho de vocês hoje na equipe? Então, na oficina, eu procuro contribuir com o todo. Mas eu foco mais nos carros Eurofarma. Ali é meu carro-chefe. Uhum. Na equipe RCM, que são os carros que o Marcel dirige, principalmente quando ele está ausente, está na outra categoria, alguma coisa, eu procuro colaborar na visualização geral, de troca de informações, o que um viu melhor em relação que pode ser passado para os mecânicos, no sentido de revisões, né? E também na parte da Endurance, tem as Mercedes, eu também procuro contribuir de uma forma geral, né? Mas a direção da técnica da Endurance é o Marcel, assim como a responsabilidade técnica também da RCM é o Marcel também. Final de semana passado, bicampeões da Endurance. Isso, na categoria GT3. GT3. Quem que fez a dupla? A dupla foi o Ricardo Batista e Rafael Suzuki. Rafael Suzuki, né? Essa foi a dupla campeã nossa. A gente já tinha sido campeão com o Ricardo Batista, com o Cacá Bueno, mas foi em 2021. A gente passou 2 anos sem o título e esse ano a gente conseguiu ele de volta. É uma categoria que ela é completamente diferente da Stock Car, né? Em termos de desempenho, em termos de preparação. É completamente diferente. É uma outra modalidade quase, né? Que corridas de longa duração, 3 ou 4 horas de corrida, são formadas em duplas ou trios, né? É um estilo diferente, uma outra... É bem diferente o estilo, mais estratégico, né? Mais estratégico. Toda vez que passa ali de 1 hora e pouco de prova, a estratégia, tem parada, a estratégia ela já tem que ser constada ali, né? Esses carros GT3 também são os... Né, a gente faz hoje Mercedes, mas tem Porsche, já teve BMW, Lamborghini, Ferrari. São carros que são os mesmos que vão correr lá em Le Mans, os mesmos que vão correr IMSA em diversas categorias no mundo, né? São os mesmos carros, então o mesmo carro que eu faço aqui é o mesmo que ele prepara lá, né? O regulamento também tem os seus BOPs, né? Balanço de performance entre um carro e outro, é um outro universo. Mas a satisfação de ganhar é a mesma de ganhar qualquer título, né? Exato. Aliás, falando de estratégia, a vitória e o campeonato se deveu muito à adoção de uma estratégia que foi assertiva. Daí o Marcel pode contar mais ou menos como que foi. Então, já que está com o microfone aí, apostas, conta pra gente como é que foi essa performance. Na última corrida, a gente, com esse carro do Ricardo, a gente não poderia... a Porsche, que disputava com nós o campeonato, que é a Porsche Stuttgart, então tinha o Ricardo Maurício, Marcel Visconde correndo, eles não poderiam ganhar a corrida. E eles estavam ganhando até 1 hora e pouco para acabar a corrida, eles estavam ganhando. A gente teria que fazer mais um pit stop obrigatório, que demora uns 5 minutos no box para fazer. E acabou que faltava, só que o nosso tanque de combustível, e por isso que é estratégico, a gente só tinha, se a gente encher o tanque, a gente tinha 55 minutos para andar em bandeira verde. Aí com 1 hora e 27 minutos a gente deu um safety car, a gente resolveu antecipar essa parada obrigatória para cumprir ela em bandeira amarela, enquanto o pessoal andava lento no circuito, os outros carros. Só que a gente não teria o combustível para chegar até o final, e o pneu nosso também, o nosso jogo de pneus faria 1 hora e meia quase de corrida, o que é muita coisa também. A gente decidiu apostar porque a gente viu que a gente não iria ganhar se continuasse ali na mesma situação. A gente resolveu apostar nisso, né? Teve que contar com a sorte também, e acabou que deu certo porque a Porsche teve que pagar o pit stop dela em bandeira verde. Então a gente conseguiu recuperar as voltas e no final das contas teve que pagar o pit stop extra. A gente fez um pit stop extra só para abastecer. Mas compensou pelo tempo que eles ficaram parados em pista em bandeira verde. Mas compensou por 15 segundos. Foi
por 15 segundos, só que a gente ainda estava com o pneu ainda bem pior. Ele veio chegando, mas não deu tempo de nos ultrapassar. Ele vinha descontando porque tinha um pneu bem melhor do que nós, mas ainda deu certo a estratégia. Mas é muito na hora, é muito de ter a coragem de tomar a decisão. Você meio que... igual a gente falou depois, ó, putz, se dá errado, a gente era meio burro, né, no negócio, né, porque você fica nessa de, putz, fizeram a estratégia errada, mesmo a Porsche, ela não quis entrar pra box, depois ela fala, puta, deveria ter entrado, mas a hora da decisão é muito difícil. Decisão, ela tem um momento certo para acontecer, se não perdeu aquela janela da decisão, às vezes se perdeu a prova mesmo, colocou a prova fora, né. Exatamente. Hoje na Stock Car vocês têm, semana que vem tem decisão, né? Já tem a última etapa de Interlagos, e a gente tem da equipe, das equipes, né? Dos 4 carros de vocês, 2 ou 3 disputando título. Isso. A gente está em 4º lugar com o Ricardo Zonta, 6º lugar com o Bruno Batista e acho que 8º, né? Com o Daniel Serra. A gente tem chances... Elas não são tão grandes quanto a gente gostaria de ganhar o título, porque ela vai precisar de um conjunto de situações para que a gente consiga, porque a gente está hoje a mais ou menos 40 pontos do líder na última etapa, então não vai ser fácil, mas as chances existem. O líder só que está um pouco mais destacado dos outros, o restante está muito perto, então tudo pode acontecer ainda. Né? Mas e também a gente está na disputa pelo título de equipes com a RCM nesse ano, com o Bruno Batista e o Ricardo Zonta. A gente está na disputa ali da liderança e vice-liderança do campeonato para tentar ganhar esse 13º título de equipes. Daí a gente está nessa disputa também para tentar fazer o maior somatório de pontos da equipe para tentar ganhar esse título de equipes. Esse a gente está mais próximo de conquistar o 13º. De conquistar o 13º, mas o de pilotos acabou que na última corrida a gente acabou ficando um pouco mais longe do que gostaria. Quem estava mais próximo em terceiro no campeonato até a última etapa era o Ricardo Zonta, mas acabou que tendo uma queima de largada na corrida, enquanto ele largava em 2º lugar. Eu assisti. E aí a gente acabou que perdemos 60 pontos, mais ou menos, se a gente terminasse naquela posição. O que nos daria a liderança hoje, mas aconteceu e acabou que a gente perdeu um pouco das chances. E foi uma queima de largada muito, muito sutil, né? Porque na verdade, ele não adiantou para frente. Ele mudou de faixa antes do momento. Exatamente, ele não ganhou vantagem. Ele não ganhou vantagem. Entendeu-se que ele bloqueou o terceiro que vinha na mesma linha Isso, e tem uma regra lá, que você não pode movimentar o carro, sabe, pro lado da fila. Porque todo mundo vai um na referência do outro. Então, se o primeiro desalinha, pode ser que Aí vira um salseiro lá atrás. E eu tava acompanhando, porque, assim, obviamente, interesse do programa ter aqui, inclusive, o Ricardo Zonta aqui, como é daqui, né? Eu sempre falo, eu sou muito bairrista, né? Eu gosto de promover quem tá perto, que promover quem é daqui. Às vezes a gente não consegue o contato, né? Mas a gente vai tentando por um lado, por outro, né? Conversei ontem com o Thiago, vamos conversar sobre a NASCAR. Falei com o Thiago, ele prometeu vir aqui em janeiro, porque ele falou assim, a minha agenda tá lotada agora, não consigo. Mas eu tava acompanhando e quando eu vi a largada, vi que ele largou bem. Daí eles falaram assim, acho que tem uma queima de largada. Daí quando eles mostraram o replay, putz, ele dá uma movimentadinha muito sutil. Mas regra tem que valer para todo mundo, né? Exatamente. E aí... E era a semifinal da Stock, né? Então, assim... para ganhar o título, nesse momento é difícil, né? Quando você comete algum erro desse tipo, então a gente acaba ficando... para ganhar o título, você tem que errar o menos possível, ao longo do ano, na verdade. Mas nessa fase final é complicado. Eu só vou encerrar o assunto da Império Endurance para a gente poder ficar mais na Stock Car. Ano que vem continua os 3 carros, continua no mesmo formato para Endurance, já tem previsão, não tem, os pilotos. Como é que fica a Endurance para
para a equipe RC para o 2025? Para a Endurance Brasil, a gente ainda está em negociações, não está nada decidido, a gente está conversando com os pilotos, ainda não temos a posição ainda sobre continuidade nem a não continuidade na Endurance, a gente ainda está conversando. O que a gente tem definido é a Stock Car e a nossa entrada na NASCAR Brasil no ano que vem. Tá, já vamos falar sobre ela. A minha pergunta agora dentro da Stock Car primeiro que vocês continuam na Stock Car, né? Estão agora para disputar título de piloto e título de equipe. Mas como é que vocês estão vendo a mudança de carro para 2025? Essa mudança, ela não sei quanto tempo está o chassi tubular e o V8. Já tem o quê? Uns 10 anos? Tem mais, né? Mais, né? O chassi tem mais, é que ele passou por algumas modificações. O carro passou por algumas modificações ao longo do tempo. Né? A gente tinha um carro que era um pouco mais rápido, depois colocou lataria do carro original de rua, que é o que a gente usa hoje em dia, né? Muito mais parecido com o carro de rua. Então passaram por algumas mudanças. E agora a gente vai com essa nova fase que você está... Porque assim, agora veio uma mudança radical, né? Grande. Tanto de estrutura tubular, quanto de motor. Sai do V8, vem para um 4 cilindros turbo. Tem gente que gosta mais do barulho, né? Eu vou confessar, eu sou mais do barulho. Ainda, se pudesse voltar nos V6, nos 6 cilindros, ainda seria para mim seria o melhor. Uhum. Mas a gente entende a evolução. Como é que vocês veem hoje como essa evolução para a categoria? Eu sei que ele vai ficar, é um carro que vai ficar mais rápido, ele tem, né, um pouco mais de aerodinâmica, o chão dele é melhor, o desenvolvimento do motor retomada e tudo mais. Já tem aí até estimativas em termos de algumas pistas aí virar 2 a 3 segundos mais rápido. Mas como é que vocês, como equipe, veem essa mudança da categoria? Eu vejo de uma maneira bem positiva. Estive acompanhando agora os testes do carro novo umas 2 semanas atrás, em Goiânia, e fiquei assim, bem contente assim, com o que eu vi dos resultados lá. Acho que o carro está bem mais rápido, mais aerodinâmica, mais tecnologia, vai ter telemetria. Hoje a gente tem aquisição de dados, por exemplo, no carro, vai ter telemetria em tempo real, para acompanhar do box, tem mais tecnologia o carro, uma nova fase da Stock Car também que promete ser a melhor fase da categoria. Então, quanto ao barulho, era um receio também que eu tinha bem grande em relação ao barulho, mas está bem legal o barulho, e era uma das preocupações, tanto da categoria quanto nossa, né? Mas quando a gente vê andar na pista, tem um barulho bem legal. Porque assim, eu vou dizer assim, as pessoas não gostam de ver corrida, elas gostam de escutar o barulho. Você pode ter certeza disso. Que quando, assim, aquela emoção que dá do quem está assistindo perto ali da tela, do alambrado, vendo os carros passar, o que emociona eles, o que mexe com a coisa, é o barulho, é o ronco, é aquela pressão que a gente sente ali no momento. E assim, se você não está acompanhando com alguma coisa, você se perde, quem é o primeiro, quem é o segundo. Então, a emoção mesmo é da presença do carro, do barulho que ele faz, né? Sem dúvida. E se você está me falando assim, olha, o barulho tá legal. Tá legal, tá bom. Sempre vai ter público. Tá bom. Gostando da brincadeira. A troca de marcha, dá um tiro na troca de marcha, dá um estouro. Tá legal de acompanhar o carro andando na pista, o barulho dele também. Isso ficou bem legal. E eu não imaginava, até porque eu gosto de Fórmula 1 também. E você, quando a gente vai hoje em dia na Fórmula 1, o barulho deixa um pouco a desejar. Hoje ficou... Mas também lá tem a parte né, sistemas elétricos, né, também que ajudam o motor, o desempenho, mas do que era, mudou muito, né? Nem por isso a Fórmula 1 perdeu o que era e aliás, cresceu muito, mas... eu acho que ela conquista novos fãs. Não sei se você é mais novo, eu vou falar aqui com o pai que...
eu acho que ela conquista fãs novos pela categoria, mas ela perde um pouco daquele fã antigo da Fórmula 1 que gostava do barulho dos V10, dos V12, Nossa. né? Ela perde aquela essência. A escutar um carro, por exemplo, que nem era do Senna, do Piquet, os V10, V12, escutar o de hoje, assim, é frustrante um pouco, né? Assim, na pista você continua vendo velocidade, continua vendo disputa, mas você perde um pouco daquela emoção da corrida. É verdade. Eu tive a oportunidade, né, de ver e ouvir os V12 Ferrari lá em Interlagos. Era fantástico. O barulho parece uma corneta, né? Coisa mais linda. Mas tem a evolução tecnológica, as questões ambientais, as necessidades, as fábricas, elas focam muito nos motores 4 cilindros, né? Uhum. Então, há uma necessidade também comercial de melhoras, né? de emissões, e o carro como um todo tem melhorias tecnológicas, né? Tanto mecânica quanto eletrônicas. Uhum. Então, há um apelo das próprias fábricas de ir para essa direção. Então, a gente não pode, tem que se adequar, né? Então, e sendo competitivo, igual o Marcelo falou, o carro também tem um barulho bem legal. O importante é ser competitivo. Isso aí, e também tem a questão do SUV, né? Aí que, para quem não sabe, agora a nova categoria, o apelo vai ser mais em cima dos carros SUVs. Dos né? SUVs, né? Então já apresentaram o Toyota Cross, o Tracker, né? A Tracker o da Chevrolet. E vai ter o Eclipse Cross da Mitsubishi. Assim, obviamente eles são um modelo adaptado, né, do carro de Exato. rua para Sim. a pista, porque ele diminui o tamanho, a altura, né, dele. Mas assim, o que eu vejo assim também, não tem como a gente, embora o coração da gente queira escutar os motores a combustão, V8, os 6 cilindros e tal, a gente entende que a pista é a oportunidade da fábrica de desenvolver equipamentos que vão depois nos carros serem usados para justamente diminuir a utilização de combustível fóssil, a questão de emissões, a questão da segurança, muitas vezes. Então a gente entende a aplicabilidade da questão elétrica, né, ainda no Brasil ainda um pouco complicado, porque a gente não tem tantos lugares para você ter uma recarga rápida, então é um funil que todas essas empresas vão precisar resolver, né? Porque assim, se você fizer uma viagem, tiver ali uma autonomia que você precisa e tiver mais de um carro para abastecer às vezes no lugar, você vai criar um tumulto. Mas isso é uma questão de logística que é possível resolver, né? O que eu entendo é que essa evolução ela é necessária dentro das categorias, mantendo competitividade e embarcando tecnologias mais sofisticadas e que poluam menos, né? Isso é um apelo que, infelizmente, a gente tem hoje e não tem como fugir. E tem a questão dos motores turbo, né? É o que a gente vê nos carros de rua, né? Cada vez mais motores turbo, porque vai entregar mais potência com bem menos peso de motor. Uhum, então claro. a tua eficiência, né, melhora muito. Hoje, por exemplo, eu tenho um carro que ele é 1.5 turbo de fábrica, né? Mas você vê aí 1.3 turbo, 1.0 turbo. Exato. Quer dizer, motores que assim, mas o motor é muito fraco. Você precisa de força na retomada, o turbo vai te dar essa evolução ali que você precisa e vai resolver o teu problema. Diminui a emissão, então carros cada vez mais econômicos e com tecnologia, a gente sabe que está surgindo. E os SUVs no Brasil é uma coisa impressionante, o que vende. E os sedãs parece estarem deixando de existir até, né? Em muitas montadoras, né? Isso pela demanda. Né? A demanda do SUV é impressionante mesmo.
Acho que talvez, não sei se é uma característica maior do Brasil do que os outros países, mas... Eu acredito que sim. Eu estava assistindo esses dias, vendo o Boris Feldman falar sobre isso, sobre essa questão do SUV no Brasil. Ela explodiu a venda, virou uma paixão, né? É um carro que ele acaba tendo espaço para família, para transporte de quem vai viajar e tal. Ele tem esse apelo de ser do volume e tal, e caiu nas graças do brasileiro, né, o SUV. E aí, de forma inteligente, a categoria puxou esse modelo, e eu achei que, assim, pelo menos os dois que eu vi até agora, tanto da Toyota Cross quanto da Tracker, os carros ficaram sensacionais. Estão bem bonitos, cara. Ficaram muito bonitos. Eu acho que foi uma sacada aí muito boa, acho que da Stock Car. Você vê que acho que vai ser a única categoria no mundo com esse estilo de carro, e vamos ver o que vai acontecer, vai ser legal. Com certeza os olhos do mundo vão pelo menos dar uma olhadinha para ver como é que ficou. Não tenha dúvida. E eu acho que tem a possibilidade das pessoas acabarem, de outras categorias, copiarem. Deixa eu perguntar agora, assim, a equipe RC continua na Stock Car e agora ela vai para um novo desafio. Ela entra também na NASCAR Brasil, num novo formato da NASCAR Brasil. Então, já volto a fazer o meu convite aqui. Eu conversei ontem com o Thiago Marques de trazê-lo para a bancada aqui para a gente conversar sobre essa categoria que ele desenvolveu, que ele criou, começando lá com a Sprint Race, né, que eram os carros da Super Clio, né, o chassi da Super Clio, e depois virou NASCAR Brasil, e ela vem também evoluindo, e agora o formato de gestão mudou um pouquinho. Antes todos os carros eram da própria NASCAR, né, no modelo monogestão, e agora ela passa por uma gestão para ter equipes. Né? Exatamente. A gente recebeu esse convite do Thiago um pouco tempo atrás e decidiu encarar esse desafio novo para a nossa equipe também. A gente vai cuidar de 6 carros da NASCAR Brasil, então ele está mudando para 4 equipes. Antigamente ele cuidava de todos os carros, né, numa monogestão, agora vão ter 4 equipes. Competindo, né, entre si, entre as equipes também, já ganha uma competição de equipes. Então a gente tá nessa nova fase agora, conversando com os pilotos pro ano que vem, e para fazer 6 dos NASCAR Brasil, e uma categoria que cresceu bastante no ano passado, tá com o nome NASCAR também, um nome muito forte. O pessoal também tá bem empolgado da NASCAR com a categoria. E a gente achou que fazia sentido para nós também começarmos essa categoria que tá no início dela. Eu tive aqui conversando com o Rômulo Linari, né, que participou da NASCAR Brasil no ano passado, deve voltar para 2025. E lá você tinha uma monogestão separado ali em praticamente 3 competições paralelas, né? Que é AM, Pro-Am e Pro. Né? Então a diferença ali dos pilotos, né? Com mais tempo de bagagem, ali com uma transição, e os pilotos que são amadores, né? Que estão entrando na categoria. Essa divisão ela continua na categoria ou todo mundo vira Pro, todo mundo... Então, a gente ia ter uma reunião ontem conversando sobre o regulamento do próximo ano entre as equipes que estão entrando, entre os organizadores da categoria, e vai ter a categoria Pro e a categoria Challenge, que a Challenge ela pega pilotos Pro-Am ou pilotos amadores, igual você falou, todo mundo que não está no nível Pro ainda entra na Challenge. E também tem os seus benefícios entre correr na Challenge, que tem um pouco mais de treino, tem um treino extra, né, para esses pilotos, para eles poderem andar mais. E o piloto vai ter a categoria Pro, mas todo mundo vai competir nessa categoria Pro. Mesmo o piloto do Challenge, ele vai competir também na categoria Pro. Se ele, por um acaso,
começar a ganhar dos prós, ele vai estar lá na categoria Pro também. Então não tem dois campeonatos, não tem duas classificações, é todo mundo junto. Todo mundo junto e tem a categoria da Challenge que é separado. Premia separado. Premia separado a categoria da Challenge. Pontua separado. Pontua separado e premia separado. Isso. Mas todos fazem parte da Pro, digamos assim. Todos fazem parte da geral. Vocês vão fazer 6 carros. Full time. Full time 6 carros, que eu já vi anunciar. E Rodolfo Mateis. Rodolfo Mateis, 6 carros. 6 carros. E uma equipe da Maxon Oil, que já existe hoje lá na NASCAR Brasil. Que é o do Edson Reis. Do Edson Reis. Eu conversei com ele semana retrasada, teve aqui. Também, ele falou assim, eu não posso falar ainda. Aí depois ele falou, ó, a gente vai estar também com 6 carros lá, já tem Isso. 2, né? Isso. Tem o Léo Torres e ele correndo. E já vem com mais 4 carros ali, não sei. E quem que vem de piloto para vocês? São 6 pilotos que... São 6. Esses ainda não posso falar porque estamos alguns fechados, outros em negociação, mas ainda vai ter um anúncio ainda. Então esse daí a gente ainda não pode comentar. Mas logo a gente deve começar a soltar. E qual que é a expectativa de vocês para para a competição da NASCAR? Vocês que são da Stock Car, né, com uma história sensacional, e entrando na NASCAR, vamos colocar assim, estreando na NASCAR, não como equipe consagrada, mas numa categoria nova, como se fosse uma estreia. Qual que é a expectativa de vocês? A nossa expectativa é que a categoria, não tenha dúvidas que ela vai ser muito competitiva também, vão ser 24 carros, vai ser uma novidade para nós, tá? Mas a gente espera poder disputar, né, colocar o nosso know-how, né, em fazer o carro ser competitivo, e eu acho que a categoria ela tem ela vai começar com uma corrida em Maceió também. Ela está uma categoria que está ganhando uma proporção muito bacana. Então vai passar na Sport TV, no Band Esportes ano que vem. Eu acho que tem uma expectativa bem boa em relação à categoria e em relação também a gente ser o mais competitivo possível, né? Claro, a ideia é entrar para... Mas a gente sabe que é tudo novo. Marcelo, você estava me falando sobre a gestão da monogestão da NASCAR Brasil, e agora vão ser divididos em 4 equipes, né? Antes eu entendo que o Thiago Marques, ele cuidava de todos os carros, tanto a parte de motor, câmbio, plotagem, bolha, tudo. Como é que fica a partir de 2025 essa gestão dos carros? Os carros vêm para a nossa oficina, eles são praticamente alugados, os carros. Esses 6 carros vai para a nossa manutenção, a gente vai fazer as revisões do carro, o cuidado com o carro. Porém, o Thiago continua cuidando dos motores, do câmbio, ele continua fazendo essa revisão, esse controle dos motores para deixar eles equalizados, todos os motores. E ele vira um fornecedor também de peças dos carros, ele vira o gestor ali da parte técnica da categoria também, né? Na verdade, em vez de toda a gestão e manutenção ficar na mão dele, ele delega às equipes uma parte dessa organização. Exatamente, né? Nós cuidamos do transporte, do carro, do gerenciamento dos pilotos, da negociação com os pilotos. Então a gente trabalha toda essa parte, e também na pista a gente vai poder trabalhar no setup do carro, que é os ajustes do carro, cambagem, altura, pré-carga, regulagem do amortecedor. Isso estava limitado no... Isso ele fazia igual para todos. Entendi. Ele era igual para todos. Agora a gente já tem uma autonomia... Um pouquinho para poder trabalhar. A gente tem autonomia de trabalhar no acerto, no ajuste do carro, pressão de pneu. Algumas coisas já tinha liberado lá, alguns itens, mas a regulagem da asa, são convergência, diversos itens que ficam a cargo da equipe decidir o que ela vai fazer no final de semana. Né? Muda. Você ganha um pouquinho de autonomia para assim
criar essas diferenças das equipes, né? Porque assim, a equipe que trabalhar um pouco melhor no carro ali, em alguns, nos ajustes que são possíveis, no feeling do piloto, talvez tenha ali um resultado diferente. Não tenha dúvida que esses poucos itens que eu até citei aqui fazem bastante diferença. E combinado com a pista, com o piloto, a ajuda do piloto também é bem importante. Como você extrair a performance dele é um diferencial também, você conseguir tirar o máximo do piloto, né? Então tudo isso que envolve o trabalho do engenheiro com o piloto, com o mecânico, também tentar fazer com que não tenhamos grandes problemas mecânicos, faz tudo parte desse universo. Maravilha. Antes da gente encerrar, eu sempre faço uma última pergunta para todos os pilotos que vêm aqui, mas eu vou adaptar essa pergunta para vocês que convivem com pilotos e vivem o automobilismo o tempo todo. De todos esses anos, eu vou primeiro fazer para você, depois você responde também. De todos esses anos de automobilismo que você viu teus pilotos correndo, qual foi a melhor volta que você já viu? Qual foi a volta que mais te impressionou? Qual a volta que tem na tua memória que você fala assim, cara, que volta espetacular? Qual foi o lugar e qual foi o piloto que deu essa volta? Você começa logo por mim. Claro, você é o mestre, né? Porque é muita história, né? Sim, eu posso claro. cometer alguma injustiça, mas eu vou escolher uma que ficou marcado, que foi o Juliano Lossaco, em Curitiba, e ele estava na nossa equipe no primeiro ano, e aquele tempo não tinha na TV os setores divididos, né? Então a gente ia para cima ali da escada e ficava cronometrando na mão e anotando os números. E aí o Juliano saiu para fazer a volta dele e eu fui cronometrando trecho por trecho e eu estava percebendo que ia dar, mas eu não tinha a vista geral, o panorama de como estavam os outros carros. Mas pelo tempo que ele vinha virando nos trechos, que a gente chama, nos setores, quando ele fechou a volta, eu desci a escada igual um foguete. E eu cheguei lá, o pessoal já estava comemorando. Então essa volta foi uma volta que eu diria espetacular, do Juliano Lossaco. Isso já... Né, Você tem aquela sensação de que quando o teu piloto faz a pole, você teve ali uma parte junto com aquilo ali? Sim, com certeza. Isso está dentro da gente, isso. Quando você faz uma pole, é o piloto, é a equipe, é o engenheiro, são os mecânicos e o responsável pelo carro, obviamente que sente uma sensação especial de dever cumprido. Legal. E você, Marcelo? Essa pergunta não vale a do Senna. Todo mundo quer falar do Senna. A do Senna eu já tirei A volta do Senna é a melhor da história. Que assim, eu tô falando de coisas da terra. O Senna não era daqui, entendeu? Não, vou te falar que é muito difícil falar. Eu também não vou me comprometer aqui com essa volta, porque seria injustiça. Porque toda a volta de pole é uma volta, principalmente na Stock Car, que é muito justo, para você fazer a volta da pole é difícil demais. O cara tem que encaixar meio que tudo. Então são voltas que são muito, muito boas. Então seria injusto falar uma ou outra. Mas eu lembrei de uma coisa que não tem a ver com a volta mais rápida, mas talvez com uma das corridas épicas. Isso foi quando eu era criança, que o meu pai vai lembrar, é do Ingo Hoffmann largando em último em Curitiba, na chuva, uma chuva caindo o mundo. Ele largou em último e ganhou a corrida na chuva. Foi espetacular, isso na época dos ômegas. E o Ingo, eu escutei um tempo atrás ele também comentando em algum podcast, alguma coisa, foi uma das corridas mais marcantes dele. Imagina o Ingo, quantas corridas que ele fez. E o meu pai era o preparador na época. O Ingo também é de outro planeta, né? Sim, Ingo é fantástico.
Na verdade, a gente brinca, criaram o Stock Car para o Ingo, né? Porque, assim, se ele continuasse correndo, ele ia continuar ganhando, porque é impressionante o que o carro vestia nele. Sim. Né? Gente, os minutinhos finais aqui do nosso podcast, a palavra está com vocês para agradecer quem vocês quiserem, falar da equipe, falar do patrocínio, falar da próxima etapa. O microfone é de vocês. Bom, primeiro agradeço o convite, né? Um prazer estar aqui falando do automobilismo. Agradeço também, principalmente nosso patrocinador Eurofarma, que já está há tantos anos conosco, mais de 20 anos, e uma parceria duradoura que fez toda a diferença de hoje a gente estar no nível que a gente está, do patamar que a gente chegou, tem muito a ver com isso. Então, meus agradecimentos aos nossos patrocinadores. Também falar aí sobre Daniel Serra e Ricardinho, último ano conosco, última corrida. A vida é assim, né? As coisas chegam um momento que às vezes uma necessidade de mudança, e dar as boas-vindas já para os nossos novos pilotos de 2025. Quem que vem para 2025? Felipe Fraga e o Gaetano de Mauro. Gaetano de Mauro. Bom, agradeço também, Fabiano, o convite. É legal também de ter um podcast também de Curitiba, do Paraná, falando do automobilismo. Então, bem bacana. Espero você também lá na nossa oficina, para a gente poder gravar mais vezes e falar um pouco mais e estar comentando do automobilismo. Acho que a gente está em várias categorias agora, aí para o ano que vem também tem bastante coisa para comentar e para falar. E agradecer também, como o pai disse, os nossos patrocinadores, nossos pilotos, Ricardo Zonta, Bruno Batista, que seguem com a gente o ano que vem, que são nossos parceiros já faz alguns anos, nossos patrocinadores também que sempre estão nos apoiando, renovando ano após ano. Então, graças a eles também que a gente faz tudo isso e pode fazer o que a gente mais gosta, que é estar na pista e competindo. Eu só posso agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei que vocês estão numa semana aí de preparação intensa para final da Stock Car, que é a semana que vem em Interlagos, né? Aliás, como é gravado hoje, mas vai entrar na quinta-feira, provavelmente. Então vai ser nesse final de semana agora, né? Então, o final de semana da corrida. Mas agradecer, porque assim, eu tenho sempre muito respeito à história que o Meinha construiu dentro da Stock Car, né? De quase 45 anos de automobilismo, de tantas conquistas. E quando as pessoas se referenciam ao teu trabalho, sempre falam com muito respeito e com muita admiração, a ponto de eu ter aqui na bancada o Polenta, né, o José Barsic, falando até do apoio que teve enquanto passou lá e aprendeu muito dentro na tua equipe, e quando saiu, montou a equipe com o incentivo teu para poder realmente montar e se desenvolver como também um dono de equipe, né? Tem o momento do crescimento de cada um e tem o espaço, né? E a gente sente que muita coisa que ele faz muito espelhado naquilo que ele aprendeu. E isso é uma forma de honrar e respeitar a tua história, né? Então, conte sempre com o Melhor Volta como um espaço, uma janela aberta, um espaço aberto para vocês se comunicarem com o público que gosta do automobilismo. Muitas vezes dá a impressão que a gente não consegue chegar nas equipes para ter informação. Contem com a gente para a gente poder popularizar isso, ter mais contato com o público, né? E agradeço demais a presença de vocês dois, sabendo da intensidade do trabalho de vocês essa semana, tá bom? Nós que agradecemos. E para vocês que ficaram até aqui acompanhando essa sensacional entrevista com essa lenda do automobilismo, né? Obrigado. E com o seu filho que já está traçando aí o seu caminho próprio também de ser um grande chefe de equipe. Então já segue lá
o Instagram da... Vai mudar, né? Vai mudar para a equipe RC, mas por enquanto tá Team RC no Instagram. Tem lá o Instagram do Marcel. E depois eu vou confirmar o Instagram do Rosinei, do Meinha. Já se inscreve no canal do YouTube do Melhor Volta e também aqui na página do Melhor Volta aqui no Instagram. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!